Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um devocional de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é dia 23 do mês 5 de 2026. Hoje é um sábado. Nós vamos ler hoje um capítulo muito especial, né? Glória a Deus por isso. Toda a Bíblia é especial, amém? Mas só que tem umas passagens que marcam mais a nossa história, que marcam mais as nossas vidas. E sempre vai ter um livro da Bíblia que você vai se identificar mais, amém? E essa parte aqui da Bíblia é onde tem muitas coisas que Deus me faz com que eu me identifique, amém? E nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 37. Quem está acompanhando os vídeos vai perceber que nós estamos seguindo uma linha de estudos de Gênesis, estamos lendo todos os capítulos por sequência. E esse aqui, o capítulo 37, ele é muito longo, ele tem 36 versículos. E eu vou dividir por partes, para que a gente venha absorver todas as partes do estudo, para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos de Deus, um Deus completo, né? Nós não podemos querer só a mão de Deus, porque tem pessoas que só querem bênçãos, não querem Jesus, né? Querem que Jesus faça algum milagre e depois vão embora. Tinha 10 leprosos, só que Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer. E que eu e você sejamos esse um, amém? E volte para agradecer para a glória do nome do Senhor. Porque não existe milagre sem Jesus, amém? E todos eles receberam milagre, só que um voltou para agradecer e recebeu salvação. Quando você fica para agradecer a Jesus, Jesus te dá salvação, amém? Em todas as áreas da sua vida. E se você tiver a presença de Jesus, você vai ter milagres. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 37. Está escrito assim. Vamos ler o versículo 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Versículo 3. Agora vamos ler o versículo 5, que diz assim: E teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Versículo 7, nós lemos. Nós lemos o versículo 3, o versículo 5 e o versículo 7. Vamos ler também o versículo 9, que diz assim: Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, e eis que tive ainda outro sonho, e vi o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Vamos ler aqui também, quando eu para não esquecer, o versículo 9, agora o versículo 17. E depois nós vamos ler o versículo 36. E disse o homem: Foram-se daqui, porque ouviam dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Nós vamos começar com uma oração, amém? Agradecendo a Jesus por mais um dia. Pedindo a Ele que nos revele a palavra, amém? Que Ele nos guie e que Ele nos dê direção. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, amém? A principal parte da oração é que nós temos que ter um relacionamento com Deus. E se você tiver um relacionamento com Deus, você não vai precisar se desesperar, porque Jesus está no controle de tudo, amém? Creia que Jesus está no controle de todas as áreas da sua vida, amém? Tudo vai ter paz para a glória do nome dele. Vamos falar a história de José, amém?
E José, ele tinha sonhos de Deus. Coloquei sonhos de Deus. Os sonhos que ele tinha não eram ilusões, amém? Era Deus revelando promessas, Deus revelando o que ele ia fazer mais lá na frente. Tem pessoas que têm, né, essa maneira de Deus trabalhar na vida dela através de sonhos, amém? E eu também sou assim, para a glória de Deus, não para minha própria glória. Deus me mostra muitas coisas em sonhos. A maneira que Deus mais fala comigo é através de sonhos. E muitas das vezes os sonhos, eles têm visões do que vai acontecer lá na frente. E para que Deus usa essa ferramenta para nós? É para Deus se revelar, amém? É uma ferramenta para Deus se revelar. Os sonhos é uma ferramenta para Deus se revelar. E o inimigo, ele também coloca setas, né, nos sonhos. Só que o inimigo coloca seta para nos destruir. Mas Deus coloca sonhos para se revelar e para nos abençoar para a glória do nome dele. Então que os seus sonhos, assim como José, sejam sonhos que te levem para o seu propósito, te levem para o nome de Deus ser glorificado, amém? Essa é a primeira parte do estudo aqui de Gênesis capítulo 37, que você venha sonhar os sonhos de Deus, amém? Que aquilo que você sonha, aquilo que você planeja, que esteja na direção de Deus. Que Deus, ele seja o centro dos seus sonhos, que Deus, ele seja o seu guia, amém? Que aquilo que está no seu coração seja dirigido por Deus, amém? Para a glória do nome dele. E ele teve 2 sonhos, e os 2 sonhos significavam que ele ia ser alguém assim de destaque, que ele ia ter uma grande autoridade. E se Deus permite que eu e você tenhamos autoridade, como por exemplo o ensino, a oração não é uma autoridade, né, que Deus nos dá, mas não é para a nossa própria glória, amém? É para a glória de Deus. Isso está em Salmos 24. Em Salmos 24 está escrito assim que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. E fala assim, essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Ou seja, aquilo que a gente faz, né? Porque fala aqui, ó, limpo de mãos e puro de coração. E José era assim, né? Então, se você tiver um coração assim, Deus, ele vai entrar na sua vida, amém? As portas vão se abrir, porque Deus mesmo vai abrir, amém? Porque nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos de Jesus. E assim foi na vida de José. Ele não dependia dele mesmo. Jesus, ele, que é Deus, né? Jesus é Deus. Deus, ele se revelou na vida de José de uma maneira gloriosa, e creio que Deus vai se revelar na sua vida, amém? Na minha vida. Deus está se revelando na minha vida. Tem pessoas que pensam assim, Deus não vai fazer nada por mim, Deus não vai trabalhar por mim. Sim, Deus vai trabalhar por você, Deus vai se revelar na sua vida, amém? Não tem esse sentimento de autocomiseração, porque Deus, ele pode fazer na vida de qualquer um, assim como ele fez na vida de José. E fala aqui também, meus irmãos, que José, ele foi instruído por Deus, né? Ele estava ali na direção de Deus, e é isso que nós temos que ter, amém? Direção de Deus. E ele foi se encontrar com os irmãos dele em Dotã. Dotã significa lugar de poço, né? E houve toda aquela, você tem que ler o capítulo todo, e houve toda aquela confusão a respeito dos irmãos dele, né? Que os irmãos dele invejavam ele, jogaram ele numa cova. Mas na verdade os irmãos dele queriam matar ele, não queria só jogar na cova. E queria falar pro pai dele que uma fera tinha comido ele, amém? E fera significa o inimigo, né? Que o inimigo queria matar José. O inimigo não queria só lançar José na cova. A cova foi um livramento de Deus. A cova foi um livramento. E às vezes tem situações que você passa
que você não entende. Amém? Às vezes o desemprego, às vezes é um livramento de Deus, porque talvez naquela empresa você iria morrer, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Aí Deus prepara para você não ficar longe da presença deles. É mais fácil você perder, porque estar na cova é uma perda, né? É melhor você perder algo do que você perder Jesus, amém? E aquela cova estava vazia, ou seja, não estava com água, né? Porque se tivesse água ele ia morrer afogado, ou seja, você não vai morrer nessa situação, amém? Creia que Jesus vai te tirar. Jesus vai te tirar. E o interessante aqui é que o inimigo se levantou de todos os lados na vida de José. E é assim que o inimigo faz, ele se levanta de todos os lados. Mas assim como Deus foi na vida de José, ele vai ser na sua vida, amém? O interessante é que Deus usou Rubem para falar para os irmãos dele não matar ele, amém? E assim, Deus, ele usa pessoas para nos abençoar, amém? Às vezes com uma palavra direcionada da parte de Deus, às vezes com uma resposta. Eu queria que Deus vai usar alguém para você, que assim como ele usou Rubem para José, ele vai usar alguém para você, amém? E Rubem significa aquele que vê. Creia que você não vai morrer afogado nessa situação, amém? Jesus vai te dar vitória para a glória do nome dele. Que a cova ela estava vazia, o poço estava vazio, ou seja, Deus permitiu, né, aquela situação, mas só que Deus não permitiu ele se afogar porque não tinha água, amém? E creia que você não vai morrer nessa situação. Deus vai preparar um escape para você, para a glória do nome dele. E após essa situação aqui, os irmãos de José venderam José para os amalequitas. Venderam José. E estava passando, está escrito aqui no versículo 25. Levantaram seus olhos e viram a companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e os camelos traziam especiaria, bálsamo e mirra, para levar ao Egito. E os ismaelitas eram os descendentes de Ismael, filho de Agar, né? Que significa Deus ouve, porque Deus ouviu a oração de Agar. E creia que Deus ele está ouvindo a sua oração, amém? Deus está me ouvindo. Para você ver como Deus trabalha de uma maneira diferente do homem, né? Ele usou aquela situação para abençoar José. Deus vai usar as situações para te abençoar, para a glória do nome dele. E nos versículos a seguir fala assim que após nessa situação que José foi vendido, e naquela caravana tinha bálsamo e mirra, que significa bálsamo e mirra, que significa cura. O bálsamo e a mirra significa também unção, significa restauração, né? E Deus ele vai trazer providência. O que você precisar, Deus vai trazer para a glória do nome dele. E eu creio que naquele momento José pensou, né? Meu Deus, eu vou morrer nessa situação. O Senhor tem promessa na minha vida, só que eu estou aqui nessa situação. Eu já fui lançado na cova, agora eu estou sendo vendido. Onde é que eu vou parar, né? E às vezes você pensa assim, que está nessa situação, não tem saída, você não vê saída. Só que a nossa saída é Jesus, amém? E após essa situação aqui, os irmãos de José falaram que José ele foi encontrado por uma fera e que a fera o comeu e foi despedaçado. E significa também um inimigo, né? Ou seja, o inimigo ele não vai te atingir, amém? A fera não vai te pegar e nem vai te despedaçar, que significa um inimigo. O inimigo não tem poder nem autoridade sobre você. E ser vendido significa assim, que nós somos comprados, né, por Jesus. Jesus pagou o preço de sangue pelas nossas vidas, amém? E Jesus, ele nos comprou para que nós venhamos ter tudo aquilo que nós temos direito, porque nós somos filhos de Deus, também temos acesso, nós temos ousadia, amém, para estar na presença de Deus em oração. Nós temos livre acesso para usufruir as bênçãos, amém? E no versículo 36 diz assim: e os midianitas venderam a Potifar,
é o eunuco de Faraó, capitão da guarda, que significa Jesus também, amém? Que nós somos, Jesus nos comprou, né? Coloquei Jesus. Coloquei Jesus me comprou. Então você é propriedade de Jesus, amém? Jesus é seu dono. Coloquei Jesus é meu dono. Amém? Você tem um dono, você tem um Deus. E como está escrito aqui também no Salmos 24, fala assim que, no versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas assim, eternas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amém? Que você venha abrir o seu coração para que Jesus entre. E se Jesus entrar, ele tem o poder, ele vai abrir todas as portas. Todas as portas. Quem abre é Jesus. Quem abre e fecha na minha e na sua vida é Jesus, amém? O controle da minha e da sua vida é de Jesus. Tudo nas nossas vidas está nas mãos de Jesus. Nós estamos debaixo da direção de Deus. E assim como Deus ele fez na vida de José, Deus ele livrou ele da cova, livrou das mãos dos ismaelitas, ele livrou também de Potifar, ele livrou também de Faraó. E é assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Ele vai nos honrar, ele vai nos livrar do que for preciso. E que Deus ele venha nos encher para a glória do nome dele. Amém? Que você seja cheia do Espírito Santo. José, ele não guardou aquele momento difícil que ele passou, ele deixou ser curado. Amém? Que você venha se deixar ser curado por Deus. Fique com esse hino, amém, escute ali na sua casa. Enche-me do renascer praise. E que o Rei Jesus habite na sua vida, amém, em todas as áreas da sua vida. Creia que ele vai abrir todas as portas, como ele falou através da revelação da palavra dele. Todas as portas, não é uma nem duas portas, não, é todas as portas. Nós temos muitas áreas de nossas vidas que precisam de Jesus. Todas as áreas precisam, na área espiritual, na alma, no corpo, amém. Creia que Deus ele está te visitando para a glória do nome dele. E escute esse hino na sua casa, amém, porque Deus vai te renovar para a glória do nome dele.